noite a todos, sejam bem-vindos. Antes da gente dar início às reflexões do Evangelho de hoje, só vou passar um informe, inclusive está na entrada, de que as atividades da nossa casa, agora em 2022, se encerram no dia 16 de dezembro, tá? A gente faz uma espécie de recesso e nós retornamos no dia 18 de janeiro, tá? Então, nesse período é o período que a casa fica fechada, tá bom? Vamos então, nesse momento, buscar serenar os nossos corações, acalmar os nossos pensamentos, deixando de lado os nossos problemas, as situações externas, e juntamente com a equipe espiritual desta casa, neste ambiente fraterno, com essas energias benfazejas dos nossos amigos espirituais, vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, de podermos refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, de buscarmos respostas para as nossas aflições, de buscarmos esclarecer as nossas dúvidas. Em agradecimento por estarmos aqui, pedimos licença à equipe espiritual desta noite, para que possamos dar início às reflexões do Evangelho desta noite, com a prece que Jesus nos deixou dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma breve reflexão do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Há várias moradas na casa do meu Pai. Recentemente houve essa reflexão nesta casa sobre esse capítulo do Evangelho, e eu vou abordar especificamente o item 1 desse Evangelho, que é uma passagem de São João, que nos diz o seguinte. Vou pegar aqui que já está separado. É uma passagem que está em João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Jesus nos diz assim: Que não se perturbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E após ter ido e vos preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá, onde eu estiver, vós estejais também. Essa é uma passagem do Cristo que nos traz de que existem muitas moradas na casa do Pai e que Ele estará lá e virá buscar para nós estarmos juntos da morada dele. Então vou primeiramente buscar definir o que seriam essas moradas na casa do Pai para nós espíritas. Para nós espíritas, a casa do Pai é o universo. É tudo aquilo que Deus criou. A casa do Pai seria tudo que existe no universo. As diferentes moradas, na nossa interpretação, são os mundos que fazem parte desse universo e que oferecem para nós espíritos, tanto na condição de encarnados como na condição de espíritos desencarnados, moradas correspondentes ao nosso grau
de evolução. Vamos pensar um pouco filosoficamente. Deus criou um universo com bilhões, trilhões, infinitamente, número infinito, vamos dizer assim, de estrelas, de planetas, de sistemas solares, de sóis. Seria muita prepotência, talvez, de nossa parte, nós acharmos que só aqui na Terra haveria vida. Seria muito estranho, inclusive, nós termos um universo infinito, onde a nossa compreensão é incapaz de conhecer minimamente esse universo, e só nós temos o privilégio de ter vida e habitar um único planeta. Então a nossa própria lógica nos diz que esse planeta que nós vivemos não é o único planeta habitado. E digo mais, que cada elemento do universo tem a sua finalidade. Talvez uma finalidade, obviamente, nós ainda não temos condições intelectuais de compreender. Talvez de diferentes naturezas que nós desconhecemos. É muito comum a gente ver no discurso científico, mas a maioria dos planetas não apresenta as condições da Terra, então logo não haverá vida. E quem disse que a vida, um questionamento bem filosófico, e quem disse que a vida necessita das condições naturais que nós temos aqui na Terra para existir? Será que não existem outras formas, outras naturezas que dão condições dos espíritos se manifestarem por meio de um outro corpo, por meio de uma outra condição? Haja vista a sua condição de progresso moral e intelectual? Então, obviamente, nós temos que pensar: por que há várias moradas na casa do meu Pai, como nos disse Jesus? Porque há diferentes graus de evolução e, ao mesmo tempo, diferentes estados da natureza do Espírito. Ou melhor, da natureza que o Espírito pode se apropriar. Tanto na condição de encarnado, quanto na condição de desencarnado. Ou, que é muito comum a gente dizer na literatura espírita, na condição de erraticidade. O que é erraticidade? Erraticidade, para nós espíritas, é o estado que o espírito se encontra no intervalo de suas encarnações, independente do seu progresso espiritual. Ou seja, nós encarnamos, vivenciamos hoje o planeta Terra, e quando desencarnarmos, nós vamos estar numa outra condição. Nós estaremos no estado de erraticidade e estaremos numa outra morada, numa outra dimensão. Na Terra, pode ser que sim, pode ser que não. O que é importante nós entendermos que a nossa vida como espíritos e as nossas condições de progresso, elas não se dão apenas no nosso planeta e nem na condição de encarnados. Quando nós desencarnamos, nós vamos continuar a vida, não com o mesmo corpo, porque nós deixaremos o corpo por aqui, mas nós continuaremos o nosso progresso espiritual. E nesse intervalo de uma encarnação para outra, nós vamos também progredir e também vamos buscar, planejar condições para que nós possamos progredir espiritualmente numa outra existência. Obviamente, se a gente tiver condições morais e intelectuais para isso. Se não, obviamente, Deus que não desampara ninguém, vai ter uma equipe que vai, obviamente, nos orientar e determinar
qual o melhor caminho para nós mantermos o nosso progresso espiritual na condição de encarnados, quando nós voltarmos para a Terra ou para outro planeta. Essa é a lógica que nós acreditamos no Espiritismo. Não é a reencarnação apenas de uma forma mecânica, mas sim com um propósito, mas sim com uma diversidade de situações e de realidades. Da mesma forma que há uma diversidade da condição do progresso espiritual de cada espírito, como também há a realidade daquele espírito que não busca querer progredir e se aperfeiçoar do ponto de vista intelectual e moral. E isso é muito comum. Há muitos espíritos que, ao desencarnar, a literatura espírita está cheia de exemplos, nos mostram que eles sequer saem do ambiente da Terra, de tanto apego que eles têm pelos interesses materiais, por tanta necessidade que ele ainda tem de vivenciar as sensações que ele tem na condição de encarnado. Então ele tem grandes dificuldades de se afastar, inclusive, do ambiente de que costumaram viver. Ele desencarna e fica lá no lar, muitas vezes não sabe que desencarnou. Ele desencarna e ele acha que está trabalhando. Ele não consegue ainda ter sequer noção da sua condição. Ele desencarna e não sabe, ele vive preso, como a gente costuma dizer vulgarmente, né? Preso em casa, preso no lar, vagando na rua. E aí a literatura espírita está cheia de casos, né? De espíritos que vivem nessa condição. É como Kardec diz: o espírito ele sofre pelas paixões que ele conserva na sua essência. Quanto mais apegado ele tiver à matéria, quando digo matéria não é tão necessariamente ao corpo, mas às coisas que ele faz e que causam certos prazeres para o seu ego, ou para os seus vícios, vamos dizer assim, mais distante ele fica do desapego. E é importante a gente ressaltar isso, porque nós acostumamos muito tempo, né, falo nós no sentido geral, e a própria história mostra, nós acostumamos muito tempo a pensar que quando nós desencarnarmos, quando nós morrermos, nós vamos mudar da água para o vinho, nós vamos se santificar, por exemplo. Quando eu morrer, eu vou estar lá no céu. Não é nada disso. Os espíritos trazem a codificação espírita que o ato de desencarnar, o ato de morrer, se assim preferir dizer, não santifica ninguém. E o que isso tem a ver com as moradas da casa do meu Pai? É que cada espírito tem reservado, tanto no ato de encarnar quanto no ato de desencarnar, uma morada compatível ao seu esforço e ao seu progresso espiritual. E Jesus veio dizer nessa passagem o seguinte: olha, eu vou preparar um lugar, mas só vai ter acesso a esse lugar, né, vamos dizer assim, ao mundo perfeito, quando nós se libertarmos das nossas imperfeições. Nós só teremos acesso ao mundo perfeito quando nós nos libertarmos das nossas imperfeições e formos purificados pelo amor. Aí nós teremos o direito de ocupar moradas superiores. Antes disso, não faz nenhum sentido. Então, tudo aquilo que nós estamos acostumados, culturalmente inclusive, a se apropriar de que quem não cometer nenhum pecado vai para o paraíso, quem cometer pecado vai para o inferno, na doutrina espírita isso deixa de existir. Porque para nós não existe paraíso, não existe inferno, purgatório ou algo do tipo. Cada espírito vai vivenciar, na condição de encarnado,
ou de desencarnado aquilo que ele conseguirá de acordo com o seu adiantamento moral, espiritual e situações que facilitem o seu progresso espiritual. Nós teremos a nossa morada de acordo com o que for importante no nosso progresso espiritual. Por isso que é muito complicado nós falarmos desse tema, porque nós somos ainda muito limitados do ponto de vista intelectual a compreender as inúmeras moradas que existem nos mais diversos níveis espirituais, nas mais diversas finalidades e propósitos que essas moradas têm para cada espírito. Como eu disse no começo, a gente mal sabe o que existe no universo. Eu vou até mais longe. Eu vou até mexer mais no ego. Nós não conhecemos nem o bairro que nós moramos. A gente não tem mal compreensão do bairro que a gente vive. A gente não tem a mínima noção da complexidade de coisas e de relações que acontecem na cidade que a gente vive. Muito menos no planeta que a gente ocupa. Como é que nós queremos saber do universo se a gente mal conhece o bairro que a gente vive? Eu acho muito interessante quando algumas pessoas falam: a gente pode morar em outros planetas. Pode ser que isso aconteça, mas uma coisa é você compreender o que é uma pesquisa espacial, descobrir satélites, estrelas, sóis, planetas. Outra coisa é você achar que você é um ser supremo e que você vai dominar tudo isso. Por isso que os espíritos, na decodificação de Kardec, de Kardec, nos traz de maneira bem didática quais são essas moradas na casa do Pai. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, ele fala assim: olha, nós temos a condição muito limitada de pensamento para entender a complexidade e as infinitas moradas que existem na casa do Pai. Mas para transformar isso de uma maneira didática, a ponto que nós possamos compreender, ele divide os mundos em 3 tipos de mundo. O primeiro seria os mundos inferiores, que a característica principal desses mundos inferiores são as primeiras encarnações. São os espíritos que estão passando pelas primeiras encarnações. Existem os mundos superiores, que é esse que Jesus retrata nessa passagem, onde não existe mais a necessidade da encarnação. São os mundos felizes. E no meio termo, a gente vai ter outras escalas, que é o mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração. O que seria o mundo de provas e expiações? Resumidamente, é o mundo que nós vivemos hoje, tá? Segundo Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, mundo inferior, mundo superior, provas e expiações e regeneração. Nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. E aí eu fiz um resumo para explicar um pouco o que seria o mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós vivemos. E que essas características vocês vão conseguir identificar muito bem. O mundo de provas e expiações é o mundo onde o mal prevalece sobre o bem. Essa é a primeira definição que Santo Agostinho nos dá no mundo de provas e expiações. O mal, vou repetir, o mal prevalece sobre o bem. Nós temos 8 bilhões de pessoas, essa semana passada o número atingiu 8 bilhões de pessoas, e dentro dessa relação de 8 bilhões de espíritos encarnados, né? Vamos contar aí, não vamos contar os desencarnados, mas dizem algumas literaturas espíritas que é 3 vezes mais.
o número, vamos dizer aí, 24 bilhões, que giram na psicosfera do planeta, entre encarnados e desencarnados, e o mal prevalece sobre o bem. Então a característica do mundo de provas e expiações é que as coisas ruins se sobressaem ainda sobre as coisas boas. Eu não preciso detalhar, só um pouquinho de sensibilidade você vai observar. Tá? Em todas as escalas, desde as escalas maiores, o cenário mundial, o cenário local e até dentro de casa. Tá? O mal prevalece sobre o bem. O mundo de provas e expiações não é um mundo mais primitivo, porque os espíritos que aqui vivem, eles já possuem um certo grau de inteligência. Nós não estamos mais lá tentando inventar roda. Né? Nós já atingimos um certo grau de inteligência e, obviamente, um certo grau de conforto material. Se eu voltar 200 anos atrás, 250 anos atrás, dependendo do lugar do mundo que eu tivesse encarnado, pela minha idade eu talvez nem estaria vivo. Que era muito comum as pessoas desencarnarem cedo, né? 40 anos, 45, enfim. Eu não vou falar a minha idade, mas eu já estaria desencarnado. Uma outra questão que caracteriza o nosso mundo é que muitos espíritos carregam vícios numerosos e que isso indica a grande imperfeição moral que nós ainda temos. Não só em relação aos vícios, mas a própria ideia de compreensão de mundo e de vida. E eu não preciso ir longe. Existem pessoas dos 8 bilhões que nunca ouviram falar de Jesus, por exemplo. Tem pessoas no mundo que reencarnam hoje e desencarnam e que não vão ouvir falar a palavra de Jesus. Existem pessoas que encarnam e desencarnam que não sabem que existem 5 continentes no mundo. Tem pessoas que encarnam e desencarnam que sequer saem da região onde nasceram, não têm acesso a informação nenhuma, mal se alimenta. Até porque a maioria dos habitantes dos 8 bilhões sequer acredita em Cristo. Se eu fizer uma pesquisa de religiões no mundo, os cristãos, ou seja, aqueles que têm Cristo como referência, pelo menos na teoria, ou que se declaram cristãos, não chega a metade da população mundial. O cristianismo não é a maior religião do mundo. Então, para a gente ter uma ideia do que é o mundo de provas e expiações. E outra coisa também, no nosso planeta ainda existem muitos espíritos índios, aborígenes, que vivem em tribos, que mal desenvolveram a linguagem escrita, que são espíritos que intelectualmente são inferiores a gente, intelectualmente, e que vêm para cá como uma passagem para aprender a conviver com pessoas com um nível intelectual maior. Como também há espíritos no nosso planeta que não são daqui. Tem espíritos que não são daqui, que eles vêm exilados de outros planetas superiores, que vêm espiar as suas faltas e vêm ajudar o planeta a evoluir. Tem vários livros, né, de Exilados de Capela, enfim, Caminho da Luz, do Chico Xavier, que mostra, ou você acha que tem espíritos com alto grau de inteligência, não pode ter vindo daqui. Um Leonardo da Vinci não pode ter vindo daqui. Um Mozart não pode ter vindo daqui. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Como é que um cara vem com um grau de conhecimento tão grande? Sócrates, 450 anos antes de Cristo, não era daqui. Ele não era daqui. É muito discrepante o grau de evolução intelectual, tá? De um Sócrates
para a civilização que vivia naquela época. Então, essa é uma das características do mundo de provas e expiações. E, obviamente, há os espíritos que são daqui da Terra. Então, essa miscelânea de espíritos é o que forma cada civilização com sua cultura, com a sua maneira de pensar, e todos esses espíritos são resultados de agrupamentos de espíritos que possuem a mesma afinidade, tanto intelectual, né, de compreensão de mundo, quanto de condição moral. As mesmas virtudes e também as mesmas imperfeições. Esses espíritos podem ser da Terra ou não. Se nós temos a morada da casa, se nós temos a casa do Pai, que é o universo, nós temos as várias moradas, quem garante que eu hoje aqui na Terra posso estar na Terra na próxima existência? Quem garante que eu vim daqui? São perguntas que eu não sei responder. Mas para mim faz todo sentido. Será que eu sempre vivi na Terra? Será que eu vou continuar na Terra? É assim que nós espíritas vemos a realidade. E, particularmente falando, para mim é diferente. Deus sabe o que é melhor. Se eu tiver que comprar outro planeta, eu vou comprar assim. Afinal, nós somos todos irmãos, filhos de um Pai só. E se há várias moradas na casa do Pai, é igual a gente na vida, né? Você mora numa casa, aí você casa, mora em outra. No meio do caminho você mora numa pensão, mora numa colônia de estudante. Enfim, eu mesmo só vou contar, eu já mudei mais de 10 vezes de casa, então o espírito é a mesma coisa. Nós vamos nos adaptando de acordo com as nossas condições e com as nossas necessidades. E essa é uma característica dos mundos de provas e expiações. E aí depois vem o mundo de regeneração, que é o que todos nós espíritas comentamos, que a Terra está passando por esse processo. Quanto tempo vai demorar? Não faço ideia. Uns dizem uma data, outros dizem outra, mas enfim, o que é um mundo de regeneração? O mundo de regeneração seria um mundo de transição entre o mundo de provas e expiações, como o mundo que nós estamos, para um mundo feliz. Ele é um mundo que servirá de descanso para aqueles espíritos, olha, eu vou destacar essa palavra de Santo Agostinho, para aqueles espíritos que se arrependem e que buscam modificabilidade voltadas para o bem. Olha que interessante isso. O mundo de provas e expiações é onde o mal prevalece sobre o bem, ponto. O de regeneração não é para as pessoas boas. Aquelas que vivem na condição de que o mal prevalece sobre o bem, porém que se arrependem do mal que fazem e que buscam mudanças para aprender a fazer o bem. É uma espécie de repouso para o espírito terminar de expurgar suas imperfeições. Esse é o mundo de regeneração. O homem vai estar sujeito às leis da matéria? Claro que vai estar. Vai ter mais desenvolvimento intelectual e moral? Claro que vai estar. Né? Quem tem mais de 40, 50, a gente já viu em 20, 30 anos o que aconteceu com o planeta. Não? Mas com uma diferença. No mundo de regeneração, o egoísmo e o orgulho não vai ter mais espaço nas bases das relações humanas. Ele vai ter que começar a se dissipar, ou a se dissipar, a desaparecer. Ao contrário do mundo de provas e expiações, o mérito ele passa a se dar pela moralidade. É a moralidade que vai regular as relações sociais, e não mais os interesses, as falcatruas, as manipulações que acontecem no mundo de expiação. Eu não preciso detalhar, né? No mundo
mundo de provas e expiações, o mal prevalece sobre o bem. Então, todo tipo de maldade existe. No mundo de regeneração, não. O espírito que se arrepender, que começar a buscar o bem, começar a conhecer a si mesmo e criar uma modificabilidade, reconhecendo seus defeitos e aprendendo a combatê-los, ele vai ter condições de ficar no mundo de regeneração. Por isso que Santo Agostinho fala, é importante buscarmos o nosso autoconhecimento, porque a partir do momento que nós começarmos a reconhecer as nossas falhas e nos arrependermos, e não se comprazermos com os nossos defeitos, e fazermos a nossa reforma íntima, provavelmente nós teremos condições de ficar no mundo de regeneração. Nossa, Ronaldo, você está muito pessimista, não? É o que os Espíritos nos dizem. Há várias moradas na casa do meu pai. E se eu não ficar na terra? Eu vou para outro lugar. Ah, e as pessoas que eu amo? Algumas vão para o mesmo lugar. Outras vão para lugares piores. Outras vão para lugares melhores. Somos nós somos viajantes. E como viajantes, nós escolhemos os nossos destinos. Tudo vai depender de nós. Irmãs do Fux, qual que é o nome do... Diferenças não são defeitos? Ela diz o seguinte, que quando nós começarmos a aceitarmos as diferenças que existem entre nós, e começarmos a entender que as diferenças entre nós nos ensinam e nos tornam melhores, nós estaremos no caminho do progresso. A Terra não vai ser um mundo melhor porque todos vão ser iguais. Não. O grande aprendizado do nosso planeta é nós aprendemos a compreender as diferenças um do outro. E principalmente aceitá-las. Ah, mas ele está fazendo errado. É a escolha dele. Você só combate o mal quando o mal atinge mais uma pessoa. Mas se é só da pessoa, o nome do livro, diferenças não são defeitos. Então, quando nós aprendemos a conviver com as diferenças, sem querer impor uma verdade absoluta para o outro, é que o mundo vai se tornar melhor. O mundo não vai ser uma pessoa, um tipo de pensamento só, e muito menos uma religião só. O mundo vai ser melhor quando as diferenças começarem a se compreender, se respeitarem e se aceitarem. Por que eu falo isso? Como nos diz a passagem de Jesus, nós fazemos parte de uma civilização universal. E a Terra é a morada que nos acolhe e ainda é a morada que nós merecemos. Ai, por que eu estou na Terra? Não, esse mundo não é para mim, esse mundo é tão imperfeito, eu mereço estar aqui. Não tenho dúvidas. Eu não mereço um lugar melhor e talvez na condição que eu estou, ainda nem pior. Como assim, Ronaldo, ainda nem pior? É possível a gente regredir o espírito? Não, o espírito não, o mundo sim. De repente, para mim aprender a melhorar determinados comportamentos, orgulho, egoísmo, eu tenho que me reencarnar num mundo inferior, intelectualmente, moralmente, para me sentir na pele aquilo que eu não valorizei que eu estava antigamente, e ajudar aqueles espíritos em condição intelectual menor a evoluir, e aprender a respeitá-los pelas suas diferenças. É igual na vida. A gente às vezes não está numa certa situação, de repente toma um baque e desce 2 degrauzinhos. Por que com a evolução do nosso espírito seria diferente? Então, por isso que eu digo, nós estamos na Terra porque ainda merecemos, porque nós podemos ir para o mundo inferior, ou também podemos ser pequenos em mundos superiores, encarnar em mundos melhores que a Terra, para a gente aprender a conviver e a sentir a realidade de um mundo melhor. Tudo vai depender do quê? Das nossas necessidades, do uso do nosso livre-arbítrio e da vontade divina.
Nós espíritas falamos muito em transição planetária, né? O que seria essa transição planetária? Seria um momento em que Jesus também nos diz, né, da separação do joio e do trigo. A transição planetária para nós espíritas nos indica que nós estamos saindo da condição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E para que isso aconteça, determinados espíritos que não possuem mais condições morais de vivenciar as experiências terrestres e se apropriar do progresso do nosso planeta, eles são exilados para mundos inferiores. Essa é a transição planetária. Isso faz todo sentido. Eu vou fazer uma conta rápida para vocês. Há 200 anos atrás, 100 anos atrás, nós não tínhamos 1 bilhão de habitantes no nosso planeta. E semana passada nós chegamos a 8 bilhões. Nós temos 8 bilhões de pessoas no planeta, diferentes, em realidades diferentes, condições tecnológicas diferentes, condições materiais diferentes, crenças, fés, línguas diferentes. E aí eu faço uma pergunta para todos refletirem e respondo para si próprios. Se há 100 anos só, um século atrás, eu não tinha 1 bilhão de pessoas no planeta e hoje eu tenho 8 bilhões, a pergunta que eu faço é: onde estavam os 7 bilhões de espíritos que estão nesse momento aqui? Aonde estavam? Porque se eles surgiram como espíritos, vamos imaginar, eles não teriam que passar por um processo evolutivo? Ou eles já chegaram, reencarnaram agora no século XXI, já com o celular na mão, falando 2 línguas? Eles vieram da onde? Daqui não foi. Então, provavelmente, nesse processo de transição, muitos desses espíritos que vieram vão ficar e outros vão embora, porque muitos nem são daqui. Nós podemos não ser daqui. Não sei se vocês conseguiram acompanhar o raciocínio. Então, a transição planetária é esse momento que vai se separar o joio do trigo, onde as relações no mundo não de provas e expiações, mas no mundo de regeneração. Obrigado. Tanta coisa na cabeça que eu acabo esquecendo. No mundo de regeneração, só aquele que tiver condição moral para ficar aqui vai ficar. Aquele espírito que vivencia intensamente o mal e que não se arrepende, como nos diz Santo Agostinho, ele não terá condições de ficar no planeta. É isso que diz a transição planetária. E aí nós vamos ter vários livros que falam sobre transição planetária, né? Vai ter do próprio Demarque, que já fez palestra aqui, A Nova Jerusalém, que é um excelente livro. A Terra Prometida, do Carlos Pacelli. Vai ter Divaldo Franco, Transição Planetária. E, enfim, livros que contam como anda esse processo de transição nos bastidores. Sugiro que vocês façam uma leitura desses livros, são muito bons. E para a gente encerrar, eu peguei aqui, o primeiro livro do Chico Xavier, Parnaso do Além-Túmulo, que é um livro de poemas. E ele fala, num dos poemas do Augusto dos Anjos, na página 183, um poema chamado Evolução. Para a gente parar um pouquinho com a reflexão científica, eu vou encerrar a nossa reflexão de hoje com esse poema. Tudo bem? Vou pedir licença para vocês para ler. Evolução. Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e distintos rudimentos dos seres planetários, tudo que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida onda sonora que percorre o espaço imensurável.
veríamos o envolver dos elementos, das origens às súbitas asceses, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombro prodígio das esteses. No profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. É que dos invisíveis microcosmos ao monólito enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmos, imensidade das imensidades. Nós já fomos germes de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas. Viemos do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. É um poema muito, apesar de com certas palavras difíceis, mas que mostra que nós já fomos os germes do processo evolutivo, e que tudo é um processo evolutivo. Estando na Terra ou não estando na Terra, nenhum espírito regride. E todos nós, por lei divina, nós evoluímos. E cada um vai estar na morada que assim for melhor para o seu crescimento espiritual. E fica a reflexão para todos. Boa noite. Vamos então, nesse momento, serenarmos os nossos pensamentos, relaxarmos nas nossas cadeiras, buscando a sintonia com os nossos amigos espirituais aqui presentes, esses espíritos amigos que aqui se encontram, refletindo conosco, nos auxiliando, os nossos mentores individuais, o anjo da guarda, também presentes aqui conosco, espíritos amigos, talvez de familiares, que também estão aqui num só pensamento, num só propósito, que possamos agora, nesse momento, entrarmos em sintonia e unidos com o pensamento a Deus, agradecer por mais uma oportunidade de estarmos aqui, receber dos céus energias que perpassam o nosso corpo, nos traga equilíbrio físico, equilíbrio espiritual, que essas energias agora nos nossos pensamentos também se reflitam nos nossos lares, nas pessoas que ali estão, nos animais que também ali estão, que possa fazer uma limpeza em nosso lar, retirando toda a energia deletéria que lá se encontra, infelizmente ainda pelos nossos maus pensamentos. E se tiver algum irmão que não tem propósito do bem, que ele possa, juntamente com a equipe espiritual que nos acompanha, ser encaminhado para o auxílio necessário. E ainda em pensamento, que possamos enviar energias para os nossos locais de trabalho, fazer uma limpeza, atingindo as pessoas que ali convivem conosco, que ganham o pão de cada dia, mesmo aquelas pessoas que nós ainda não aprendemos a compreender. E que essa energia também perpasse na casa dos nossos familiares, daquelas pessoas que estão necessitadas, que vem agora em nosso pensamento, que ela perpasse também para todos aqueles necessitados, nos hospitais, nas ruas, nos presídios, e que ela se amplie em um só pensamento também, que ela possa iluminar o nosso país, trazendo justiça, paz, harmonia, que os nossos benfeitores espirituais possam agir em nome de Deus, sempre tendo como princípio a prática do bem. E agora retornamos aos nossos pensamentos a esta sala, sentimos o nosso corpo, agradecemos
agradecemos aos Espíritos aqui presentes e pedimos licença para encerrarmos as reflexões do Evangelho na noite de hoje. Hoje, dizendo a prece da nossa Mãe Maria, dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa libertação. Que assim seja, graças a Deus. Deve ser na sala do passe.